Bom, nesse vídeo eu queria comentar um pouco do que aconteceu com o Bitcoin. Eu nem sabia que tinha caído, para falar a verdade. Apesar de eu acompanhar o mercado todos os dias, eu não costumo ficar olhando principalmente criptomoedas, porque tem uma volatilidade muito alta. Então, para meu interesse, não é legal ver isso todos os dias, porque o Bitcoin sobe 2, cai 3% no dia seguinte. Isso é ruim para o psicológico, a não ser que eu fosse realmente um trader ou que eu comprasse, vendesse e ganhasse algo com esse tipo de situação, que não é o caso. E eu tenho algumas criptomoedas, tenho Bitcoin, Ethereum, um pouco de XRP, que eu me lembro, Litecoin, acho que tem o Chainlink também. E por que eu falo que eu acho? Porque eu não fico olhando toda hora a minha carteira de criptomoedas e eu tenho tentado migrar essa posição para ETFs que me trazem mais segurança, na minha opinião. Então vamos lá, o Bitcoin ele caiu 16% no último mês. Se a gente pegar o mês de fevereiro, agora um mês para trás, 15,98% de queda. Aí seriam US$ 84.000 o preço do Bitcoin. E eu não fazia ideia que ele tinha caído. Quando eu olhei agora algumas notícias, vi que ele caiu em 5 dias quase 13%, 2,68%. E realmente a gente tem que tomar cuidado. E é isso que quando eu falo, quando o Bitcoin é um ativo de risco e as pessoas ficam às vezes falando que Bitcoin é futuro e tal, tem que tomar cuidado, porque apesar dele ser deflacionário, ele vai ter essas oscilações, é normal, e eu acho que até isso pode abrir uma oportunidade para você comprar, aumentar a posição, porque o Bitcoin, no longo prazo ali, 10, 20, 30 anos, ele tende a se valorizar porque ele é escasso, por esse motivo, e também porque a base monetária, principalmente do dólar, é crescente, a gente tem inflação aí no dólar de 3, 3,5% ao ano, então, no mínimo, você vai aí ganhar a inflação do dólar contra, inclusive, o real, que é em mais 5, 4,5% de inflação. Então, realmente, o Bitcoin, é óbvio que ele vai se valorizar durante o tempo. O que eu acho que aconteceu? Vai ter aí nas notícias muita coisa que vai falar que é em relação a tarifas, o Trump, esse tipo de coisa. Pode até que seja verdade isso, tá? Não vou desmentir, mas o que acontece? É o fluxo. As pessoas vendem para aplicar em outras coisas. O que está acontecendo? A taxa de juros nos Estados Unidos não demonstra sinais que vai cair como estava em tendência de queda antes. Vai ficar ali permanecendo em 3,5%, 4% juros de 10 anos. Ele chegou a cair um pouco nas últimas semanas, mas pelas atitudes aí, decisões que o Donald Trump está tomando em relação a taxar ali alguns produtos, enfim, de outros países, isso tende a dar uma inflação, a elevar a inflação americana, o que vai adiar ali a queda de juros, ou talvez nem tenha queda de juros no curto prazo, e o fluxo procura quem? Procura o dólar. Então, quando as pessoas estão vendendo Bitcoin, elas vão colocar em outros ativos, e o Bitcoin é um ativo de risco, né? Quando você tem uma elevação de juros, não faz sentido você comprar ativos de risco. Por isso mesmo que a bolsa americana está lateralizada, não deu aí uma forte tendência de alta porque o juro está um pouco pressionado. Então, a minha opinião é que isso se deve só ao fato de a gente ter uma pressão inflacionária e taxa de juros elevados, mas não é uma perda de fundamento do Bitcoin. No caso, estou falando só do Bitcoin, não das outras criptomoedas, claro. Mas o Bitcoin acaba levando todo o mercado a tomar uma decisão, né, que seria de venda, e nesse caso eu gostaria inclusive de aportar mais. Eu acho que é interessante para aumentar a posição. E eu acho que é mais seguro fazer isso via ETF do que você fazer via corretora, tá? O lugar mais seguro é você comprar e guardar numa carteira fria, né, uma cold wallet, que é aqueles pendrives que vendem, ou você colocar em um ETF também, mas deixar na corretora é o mais perigoso que existe, tá? Porque as corretoras são hackeadas. Então a gente tem recentemente alguns ataques hackers, onde foram roubados bilhões de dólares, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Realmente acho que esse foi o motivo do Bitcoin cair. E realmente ainda ele está alto, né? Se a gente pegar aqui desde os últimos 5 anos, que é quando eu comecei a investir, eu cheguei a comprar Bitcoin a US$ 20.000, mais ou menos, e ele está em 84 mil, ou seja, ainda valeu muito a pena quem aportou naquela época, e tem que ter paciência, não adianta, e você não vai ficar rico comprando Bitcoin, a não ser que você compre milhões de reais em Bitcoin, mas é muito difícil você ficar rico. Você tem que pensar que criptomoeda você tem que usar como um bônus ali na sua carteira, não é o que vai ditar
a sua riqueza. O que vai te deixar rico é investir mais mensalmente, sem parar por muitos anos. Então tenha isso em mente, não coloque aí todos os recursos, né, em um ovo só, em uma cesta só, na verdade, que é o Bitcoin, então tome cuidado. Então é isso, eu queria passar essa notícia, tranquilizar, porque é super normal cair 20%, 15% em um mês. Aliás, 16% de queda em um mês é praticamente tranquilo. Lógico, se você tivesse colocado ali todo o seu dinheiro em um mês, perdesse 16%, você ia ficar louco. Por isso que eu não recomendo você colocar tudo. Eu uso mais ou menos aí a regra de 2, 3% do meu portfólio total em criptomoedas. Essa é a dica que eu posso dar para você utilizar na sua carteira. E olhando aqui, a gente vê que o Bitcoin, nos últimos 5 anos, que é quando se tornou mais popular, subiu 888%, ou seja, 9 vezes o patrimônio que você colocou. Então, realmente, não há o que se falar. Essas quedas são normais. Tá? E aí que você vai ser testado, a sua crença como investidor de longo prazo vai ser testado nesse momento. Então, você precisa ser resiliente. E é isso. Deixe nos comentários o que você achou aí do Bitcoin, se você está comprando, está vendendo. E deixa o like para o YouTube te recomendar vídeos como esse e se inscreva no canal para não perder nenhum dos meus próximos conteúdos, tá bom? Até o próximo vídeo.